Boa tarde a todos. Não, nunca me pegaram na noite. Você pode ver as fotos que saíram, todas de dia. Então, falam que eu fico na noite, mas é em casa. Já sabe o que tem que fazer, né? Sabe ou não sabe? Sabe? Neymar! Praticamente liquida o jogo e botou uma máscara ali, hein? Expulso o Neymar. Pois não, a informação, André? Tá expulso o Neymar. Ele colocou a máscara, foi vibrar com a torcida e o árbitro expulsou o jogador. E a máscara, Milton, é a máscara do Neymar.